Só um ensaio. Tá ali. Amado Batista, vai lá. Amado Batista, eu não sei. Já entrei feliz. E aí? Não, mas é do Nordeste, cara. Eu gosto muito da Costa do Mas Batista. E Zé Luciano. Genival, é Genival E a Lacerda, da não, né? Bola certa, né? Não? Ele não. Não, você gosta? O outro que tocava essa música aí, que eu esqueci o nome dele. Ah, Essa é o Luiz Gonzaga. Que Luiz tocava. Gonzaga, isso aí. vamos botar lá a vinheta. O Gonzaga morreu, cara. Agora é o filho dele. O filho dele também morreu. Eu sou de lá, eu sou de lá do filho dele. Morreu também. Gonzaguinha. Morreu também? Eles ficam. Tempo, né? 11h30 tem outro programa. Aí vai uma atrás do outro. Aham. Essa é a Rádio Revolução. Bacana. 30 anos de rádio. Bonita. E vocês transmitem pelo Instagram? Pelo Instagram. Vocês me marcam lá. Beijo da Ah, tá na capa. Ah, eu vi. Não, peraí. Essa cola tá Bom dia aos ouvintes da Rádio Revolução, a rádio que é louca por você. Estamos aqui no Instituto Municipal Nise da Silveira, eu sou a Ayala Rossana, quinta-feira bonita, recebendo o pessoal da rede de saúde, os usuários do CAPS AD3, Raul Seixas aqui do Engenho de Dentro. Agradecer ao Luiz Borges, nosso parceiro aqui de toda quinta, às 10h30 da manhã. Cláudia Mastrange, nossa assessora de imprensa querida, obrigada, está aqui nos estúdios também. E hoje um convidado muito especial, estou muito feliz. Quem trouxe para a gente também a assessora Cláudia Mastrange, que é assessora de Amarildo, e ajuda a gente aqui no programa. Amarildo Silva, cantor, compositor, mais de 300 composições, um artista mineiro de Raul Soares, um artista que eu tô brincando aqui, né? Um mineirês que virou um carioquês que hoje mora em Lumiar, tá comemorando 30 anos de carreira, tá com um show especialíssimo, né? Que vai contar pra gente um pouquinho dessa história aí, desse show, que é um show, é uma revisita, né? Esse show Cantos de Minas, não é isso? É. Bem, obrigada pela sua presença, obrigada por estar aqui com a gente presencialmente no estúdio, é difícil pra caramba hoje. Depois da pandemia, ninguém mais quer Pois é. andar pelas ruas do Rio de Janeiro, quer todo mundo fazer tudo online, É né? verdade. E a gente está no presencial. Obrigada, querido. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer muito grande eu falar aqui um pouco da minha carreira, né? E cantar um pouco para vocês. Né? Canta uma mulher apaixonada. Aí, então, assim, estou à disposição aqui para as perguntas, enfim. Então, eu na verdade vou começar assim lá pelo início dessa história que eu estava lendo sobre as suas influências musicais que veio do seu avô materno, né? E eu acho que é muito importante a gente falar dessas influências para o público conhecer essa história, né? Ele foi a primeira influência na sua vida? A musical foi, né? Ele chamava Antônio Henrique. E ele tocava viola caipira, viola de 10 cordas, né? E aí, todo final de semana, minha mãe levava a gente para casa dos pais dela, dos nossos avós, para poder almoçar, passar o dia lá e tal. E eu ficava vendo ele tocar e ficava só olhando, né? Aí um dia ele falou para mim, você sempre fica olhando, você quer pegar na viola? Eu falei, quero. Ele botou a viola no meu colo, né? Aí falou assim, mexe aqui, mexe ali, tarará. Aí daí pra lá, toda vez que eu ia, eu pegava a viola. Ele começou a me ensinar os acordes e eu comecei a tocar viola. Quando eu fiquei mais adolescente, eu larguei a viola pelo violão, porque o violão era mais popular, né? Assim, as meninas gostavam mais, eu queria namorar, né? Eu falei assim, pô, essa viola não tá dando muito certo, não. Eu vou ficar com o violão. Violão conquistador, né? Violão conquistador. Aí, e também, logo aí eu comecei a compor, né? Comecei a estudar violão, comecei a compor e a história foi desenrolando até hoje. E essa história toda aconteceu em Minas. Raul Soares. Como é que são as memórias dessa cidade? Hoje é uma cidade
relativamente pequena, né? Raul Soares não é tão pequena, assim, é uma cidade que deve ter por volta aí de uns 60 mil habitantes. Mas eu nasci num distrito de Raul Soares que chama-se Vermelho Velho, que é um lugarzinho rural mesmo, assim, a cidade é uma pracinha, uma igreja e um campo de futebol, né? E tinha estação de trem também, né, lá no... Até quando eu era adolescente. Depois eles quebraram a estação, né? Tiraram a estação e tal. Mas eu morava na zona rural. Eu sou bem da roça mesmo. E as memórias, então, são importantes para a música? Muito, muito. Eu componho muito sobre essas histórias. Eu tenho muitas músicas que falam dessa história minha, de Vermelho Velho, da Pocona, que é o lugar onde eu nasci, né? Porque lá, aqui na Cidade Grande, você tem os bairros, né? Por exemplo, sabe? Engenho de Dentro, Meia, Copacabana, Flamengo. Na roça você tem os córregos, pessoal. O córrego da Pocona, o córrego dos Rodrigues, é o córrego dos Botelhos e tal, entendeu? Uhum. E eu nasci no córrego da Pocona, né? Então eu tenho música que fala da Pocona, eu tenho outras coisas. A gente pede uma para ele cantar? É. Quero que você já lembra essas memórias agora nessa Canta uma do sertão. Eu vou cantar uma que chama Noite do Sertão, que ela traduz essa história minha de Minas Gerais. Canta o Amado Batista pra nós. Não, ele vai cantar uma dele agora, porque ele vai falar da transição dele aí na cidade dele. Quando Minas Gerais era história, a história era coisa que parava o tempo numa esquina para uma prosinha. E a prosinha era motivo de riso pra virar na noite sem se perceber. Quando Minas Gerais era rios de águas tão clarinhas, buscando seu norte e sul, pontas de uma estrela. Estrela era destino do mar, e o mar é distante daqui. Mistérios das noites do sertão, folclóricos versos pra cantar. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de ouro, dá no touro, o touro é valente, dá na gente, a gente é fraco, cai no buraco e o buraco é fundo, arrasa o mundo. Ah, meu senhor, mas o mundo é de lá e de cá. Ah, meu senhor, mas o mundo é de lá e de cá. Hoje à noite eu vi uma estrela brilhar no céu. Falam que a estrela se partiu e caiu no mar. Vi um passarinho voando sem descansar, levando no bico uma carta de bem-amar. Levando no bico uma carta de bem-amar. Dizem que o amor tem perfume de bem me quer, mas também o amor traz espinhos de se doer. Hoje eu tive um sonho e acordei ao alvorecer. O meu amor sumiu e meu jardim não vai florescer. O meu amor sumiu e meu jardim não vai florescer. Querida! Aí a gente fala assim, né? Por que o público é tão feminino? Pois é. Por que é tão, né? E essa música tem uma história mais Conte. peculiar ainda, porque é o seguinte: em 2004 eu fiz um disco temático baseado na obra do Guimarães Rosa, um disco que chama-se Virgem Sertão Rosiano. Está nas plataformas digitais, tá tudo aí. E a gente estava compondo para esse disco, pegando o sertão rosiano, o sertão do Guimarães, do Grande Sertão Vereda, dos contos e tudo. E eu comecei a escrever essa música. E quando chegou naquela parte do folclore, né? Hoje é domingo, eu travei, não saía mais nada. E como eu estava recebendo muito material, porque tinha muitos poetas escrevendo para mim e tudo, o disco, as músicas ficaram todas prontas, nós gravamos e essa música ficou perdida. 21 anos depois eu fiz essa segunda parte, tem um mês mais ou menos. Aí eu gravei um vídeo e botei no meu canal do YouTube. É recente. É recente. Então é uma música que começou em 2004 e terminou em 2025. Não, mas isso é legal porque você é a onda do artista, né? Porque você escreve um pouco, ou você
a gente fala de música, mas, É. por exemplo, se eu te escreve um livro, Sim, às sim. vezes demora anos, né? 10, É. 15 anos para poder maturar e. É difícil. Não, não sei se é difícil, é porque é criação, né? Toca uma famosa aí pra gente. Ah, não, a gente tem que escutar as músicas dele, né? Que são tão lindas. Me diz uma coisa, essa transição Minas pro Rio, quando foi que aconteceu? Aconteceu em 78. Eu tinha 18 para 19 anos. Eu tinha um tio, irmão do meu pai, que já morava no Rio desde novo. E ele era oficial da Marinha e tal. E meu pai adorava ele, né, e tal. E ele recebeu uma irmã minha mais velha e tal. E depois, quando eu tinha que vir para a cidade para fazer segundo grau, porque lá no interior não tinha, eu queria ir para Belo Horizonte, né? Meu pai falou, não, vai ficar com seu tio lá e tal. Eu vim para o Rio. Foi quando eu vim para cá. Tem até uma outra música que fala disso também, dessa minha vinda, né? Sim, No Rio e ver o mar, né? esse caminhar de lá Esse pra caminhar cá. de lá para cá, Então me conte essa música, me cante, me conte, que a gente gosta de ouvir. Obrigado. Essa música chama-se Relembranças e ela fala um pouco dessa história, dessa vinda minha para cá, né? E ver o mar. Eu cheguei aqui no Rio, acostumado a mergulhar em pocinho, aqueles rios pequenos lá em Minas, né? A gente pegava os peixes e tal. Né? E aí, quando eu cheguei aqui, minha irmã falou assim, eu vou te levar para ver o mar. Me levou em Copacabana, aí eu quase caí para trás. Nossa Senhora, que coisa enorme, eu nunca tinha visto isso. Para quem vem assim dos interiores, assim, quando vê o mar, né? É um impacto, né? Foi um impacto. Graças a Deus. O impacto que causou uma música, né? Deixei para trás o luar das Gerais, passarinhos nos quintais que acordavam bem cedinho. Deixei por lá meus sorrisos e carinhos, as carícias de menino e o colo dos meus pais. Que bom lembrar da primeira namorada que na noite se enfeitava pra poder dançar ciranda. Deixei por lá meus amigos costumeiros e os discos que eu gostava na gaveta do armário, nos poemas esquecidos, odorosos pelo tempo. Deixei a estrada se afinar com a poesia e cada verso que eu fazia tinha sonhos que eu queria. Cheguei de Minas para conhecer o mar, era quase manhãzinha, fui ouvir Chua Chua. E tanto lance nessa história eu já passei, eu já namorei estrelas, muita dor eu enfeitei. Gastei a pena, o papel e o violão, mas digo não foi em vão poder nascer esta canção. Deixei para trás o luar das Gerais, passarinhos nos quintais que acordavam bem cedinho. Deixei por lá meus sorrisos e carinhos, as carícias de menino e o colo dos meus pais. Agora depois eu vou cantar uma famosa para vocês, tá mais? A pedidos, né? Mas assim, sua vontade da música, né? Essa sua relação com a arte, dentro de toda essa relação, você tinha um sonho de vir para o Rio e tocar no Rival. Eu li sobre isso. Pois é. Isso é 1995, que é quando aconteceu o seu primeiro álbum, né? E eu quero que você me fale essa relação. Porque o Rival é um teatro muito especial, né? Antigo, existe até hoje, com muita luta, né? Muita resistência da família. Hoje a Leandra que comanda, né, toda aquela estrutura. Isso. Mas como é que é essa lembrança, né? Porque tem uma afetividade. Você voltou lá depois? Muitas vezes, muitas vezes. O Rival para mim é uma preciosidade. Eu era cantor de noite, eu tocava na noite.
e ganhava a vida tocando em bares, restaurantes e tudo mais. Mas compunha compulsivamente. E o meu sonho era gravar um disco, né? Gravar um álbum e tal. E aí em 95 eu comecei a fazer isso a partir de uma experiência que foi assim, eu fui convidado para fazer um disco, para fazer um show pela APAI de Niterói, que é uma associação beneficente de deficientes de Niterói. E a ideia deles era fazer um álbum, né? E o que eles faziam? Eles fizeram um bônus, né? Que o bônus dava direito ao disco e dava direito também ao show de lançamento, que foi num teatro lá em Niterói. E eu fiz isso eu participei, mas participaram inúmeros outros músicos, poetas de Niterói, de vários outros lugares. Eu peguei aquela ideia, fiz um bônus para mim, entendeu? Para vender o meu disco, porque naquela época era muito difícil gravar, era muito caro os estúdios, não tinha quase estúdio nenhum, porque as gravadoras monopolizavam todos os estúdios. E aí eu comecei a vender o bônus. Aí eu vendi 1000 bônus, que também dava direito ao disco e ao show no Rival. Então quando o disco saiu, eu tinha 1000 discos vendidos e tinha 1000 ingressos. O Rival ficou pequeno, né? Assim, lógico que não foi todo mundo que comprou, né? Muita gente não ia, mas o Rival estava absolutamente lotado. Na época era a Ângela ainda que tocava lá, Ângela Leal e tudo, ela ficou super feliz. E eu também, porque foi um sucesso o meu disco, e a partir daí eu gravei todos os meus discos do Cambada Mineira em cima dessa coisa coletiva, né? De vender antes, Só de pergunta, compartilhar. irmão, só pergunta, seu nome. Meu nome é Amarildo. Amarildo Silva. E aí virou uma marca para mim. E todos os discos que eu lanço, eu começo primeiro pelo Rival. Aí virou um lugar, né, um pé direito. No pé direito, exatamente. Tem uma música dessa época pra gente? Ah, tem. Canta aí, Amaro, baixinho pra nós. Essa música aqui fala das populações ribeirinhas, a música que fala do Amazonas. Como aberto sem braços, um rio e um homem, caminhando pelos matos, na ânsia da sede, no grito da fome. Um rio e um homem são o corpo de seus atos, perdem a forma da criação. Um homem e um rio se unem na mesma mão. A natureza aceita, a correnteza acha perfeita essa forma de revolução. Um homem e um rio, um assovio na imensidão. Da fechada a floresta, um caminho, um novo coração do povo. Um lugar em festa, um lugar em festa, um lugar em festa, um lugar em festa. Essa música chama-se Rios Afluentes. Estou indo embora, minha mãe está lá fora, vou te A gente vai agora, Amarildo, colocar o Renan aqui, porque ele é é da rede, né? Ah. Pra ele te fazer uma pergunta. Opa, manda. Vai, manda bala. Seu Amarildo, né? Amarildo Silva? Não, essa aqui é Seu Amarildo Silva. essa aqui é outra música. Irmão. Estou Olha indo aí, ó. embora. Vai, Renan, pergunta. Pode Minha perguntar. mãe está lá fora, vou Seu Amarildo te Silva. deixar. Aham. Chama a galera. O senhor aprendeu a tocar violão quando? Eu aprendi a tocar violão, eu estava falando, desde que meu avô começou, eu devia ter uns 10 anos. Mas aprender a tocar mesmo, de verdade, eu tinha uns 15. Assim, uns 15 anos. É porque Você eu saiu conheço da a música, minha entendeu? vida, você Eu aprendi a acabou. tocar violão aos 6 anos de idade. Entendeu? 6 anos de idade eu já tocava violão. Entendeu? Nossa, cara, Eu tocando, não, o senhor toca perfeitamente. Obrigado. Perfeito. O que? Eu estou olhando que é perfeição. Porque a música tem harmonia, ela tem ritmo, ela tem notas, ela tem compasso, ela tem tudo. Entendeu? Eu estou vendo daqui. Toca muito bem.
toca e canta muito bem. Vamos cantar essa aqui então. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, até de montão. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha barquinha tiver o couro e puder com um chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Deus do céu me ajude, quem sai da terra natal em outros campos não para. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Perfeito. A música emociona muito, né? E ela traz memórias, né? Isso é muito importante. Aí a gente entra numa questão da saúde mental. Para você, qual é a influência que a música tem dentro de todo esse processo, né, da importância desse processo da saúde mental? Você acha que ela cura, que ela atinge esse lugar de cura, que ela tem essa função? Ela tem uma função terapêutica com certeza muito grande, né? A arte e a música, para mim, é a forma de arte que mais, assim, na minha visão, lógico, né? Que mais consegue alcançar mesmo as pessoas, assim, nos seus sentimentos, né? Porque a música é uma coisa fácil de se lidar, de se pronunciar, de quando você se expressar, quando você se emociona com a canção, você quer aprendê-la, entendeu? Qualquer canção que você se emociona com ela, você quer aprendê-la para você poder reproduzir essa canção, entendeu? E a música é uma terapia fantástica para muitas coisas. Nessa questão da saúde mental, é fundamental. Eu acho que a música, porque eu sou atriz, eu faço teatro, mas a música ela está em todos os lugares, né? Ah, tá. Ela tem essa diferenciação, né? O teatro você apresenta no teatro, mas a música está no teatro, a música está na TV. E eu acho que é isso que atrai muito, né? Que move. Não, sim, com certeza. Agora, você conseguiu entender a sua conexão com o público feminino quando, Amarildo? Eu vejo assim que... Eu vejo que o tipo de música que eu faço, essa música... Porque a minha canção ela é muito expansiva, assim, ela não para num ritmo ou num segmento, né? Eu componho shot, componho baião, componho baladas românticas, componho os ritmos mineiros, que é a minha origem, né, de formação, né? Mas a música, principalmente a música romântica, ela tem uma conexão muito grande com o público feminino, entendeu? E eu tenho um canal no YouTube que hoje eu completei 4.000 inscritos. Eu estava ontem com 3.999, entrou mais um hoje, então estou com 4.000 inscritos. Né? É um canal que está com 5 anos, eu comecei na pandemia, e eu tenho mais de 220 vídeos gravados e postados com canções minhas e tudo mais, né? E assim, o maior engajamento que eu tenho no meu canal é o público feminino. Porque o público, as mulheres, né, gostam muito de música, ter essa memória, quando você tem uma relação romântica. Sim. É a música que te completa nesse universo, né? Você lembra da música com aquele parceiro, você lembra da música... Tem a Maria Chuteira, tem a Maria Gasolina E a e a Maria poesia, Violão. assim, a música ela populariza a poesia. A poesia emociona muito também, mas a poesia lida somente, ela vai atingir um público mais reduzido, aquela pessoa que gosta mais de leitura, cara. A música pega essa poesia e transforma ela em canção, entendeu? E aí amplia o universo de acesso dessa poesia através da canção, entendeu? Eu acho que é por isso que ela tem esse poder maior, assim. Eu quero que você fale agora um pouco do seu show de 30 anos.
um show que chama Cantos de Minas. Por que Cantos de Minas? Porque ela tem um duplo sentido, né? Que é canto de cantar. Eu sou um cantor de Minas, né? Porque eu sou mineiro e eu canto Minas Gerais na minha obra, né? E cantos também dos cantos, de vários cantos que Minas tem. Minas é um lugar enorme, né? Enorme. Então, esse show é um tributo a Minas Gerais, tanto é assim que eu vou cantar muitas coisas do Clube da Esquina, né? E misturada com... Fazendo releituras? Releituras, lindas, assim, que eu tenho, de canções do Milton, canções do Lobote, do Beto Guedes, do Flávio Venturini, e misturada com as minhas canções também. Você conhece Sim. Renato Costa? Conheço. Conheceu ele? Não, perto? pessoalmente não. Conheço... As músicas, né? As músicas e tal. Faz um... Oi? Te ouço? Pode perguntar se quiser. Só um minutinho. Repete, por favor, porque teve interferência, eu não te ouvi direito. Não, eu queria fazer uma pergunta para o Amarildo, que ele era seu conterrâneo e eu era muito fã dele. Vanderlei. Nossa, adoro. E ele foi meu amigo, assim, do peito. E não precisa ser exatamente agora, mas se puderem cantar depois no finalzinho, uma música que tem uma história muito importante na minha vida, que se chama Esperando Aviões. Canto. Se puderem, tu canta. Eu canto. Mas não precisa ser agora, naturalmente. Não, mas eu posso cantar. Mas você pediu agora, ele canta, né? Pra você sempre souber, claro, né? Ele chama Levada do Vanderlei. Vanderlei, maravilhoso. E lá de Maranhão, quem sou eu, Maranhão? Eu. Meus olhos te viram triste, olhando pro infinito, tentando ouvir o som do próprio grito. E o louco que ainda me resta, só quis te levar pra festa. Você me amou de um jeito tão aflito, que eu queria poder te dizer sem palavras. Eu queria poder te cantar sem canções. Queria viver morrendo em sua teia, teu sangue correndo em minha veia, teu cheiro morando em meus pulmões. Cada dia que passo sem tua presença, sou um presidiário cumprindo sentença. Sou um velho diário perdido na areia, esperando que você me leia. Sou pista vazia esperando aviões. Sou lamento do canto das sereias, esperando o naufrágio das embarcações. Eu gosto muito. Um choque. Agora vai no pagode aí, pagode. Hoje não tem pagode, infelizmente. Hoje o pagode não vai cantar aqui, infelizmente. Fala um pouquinho da sua, Eu não sei. da sua música, que eu dou muita curiosidade de saber sobre essa sua composição Mariana. Mariana foi uma composição que você fez antes de toda aquela questão da tragédia que aconteceu lá, né? Agora Foi no dia seguinte. Mas Foi. se conectou, Se né? conectou, porque o que acontece? No dia seguinte que aconteceu a tragédia e tudo mais, o Wander, que é o poeta que escreveu comigo, ele fez um poema sobre o que aconteceu, entendeu? E aí ele mandou pra mim. Mandou pra mim e falou assim, pô, Marildo, eu escrevi isso aqui na emoção mesmo, assim, entendeu? Eu queria ver se você conseguia musicar. A gente estava fazendo um disco que não tinha muito a ver com. Não tinha nada a ver com isso em si, porque era um disco que falava um pouco ainda do sertão roseano e das cidades históricas mineiras, né? Mas eu falei assim, pô, eu vou compor.
E aí eu compus a canção. E ela ficou tão bonita, e ela ficou tão atual, né? Dentro daquele, que nós colocamos o título do disco, foi assim, um tiro certeiro. E ela faz parte do show. Faz parte do show. E você toca pra gente. Top. Mariana dos Gerais, nascente Minas, das ruínas do engenho às pedras em cio, arte em roca, a meia luz das sinas, foge armando de abrigo em foz do rio, a desaguar-se sem cais, a tez da noite, que a senhora sem amém nem oração, galope arrumar, feroz coito do açoite, o desnorteio da ira, fugaz profanação, chão de terra, grão do mito, criatura, abra olhar em face da desumana lida, em vez da colheita, atroz semeadura, jaz o corpo, desluzente, alquimia, a natureza da lua em sol da escritura, flor do tempo, a ressurreição da vida. Lindo, né? Ai, eu quero ficar escutando aqui, ao invés de fazer entrevista, é só ficar ouvindo. Isso é uma música que eu A tenho MPB dele não é aquele MPB comercial, é MPB Olha que raiz. legal, isso é uma das questões que a gente estava... Não é um MPB que é vendável, que que você se faz não é um para cara que vender. está dentro desse universo, preocupado com esse universo comercial, né? Não, não. Você é faz MPB, música com uma relação... mesmo. A música para mim assim é um sentimento que eu expresso, né? A música é como se fosse a minha religião. E eu também, é lógico que eu sobrevivo de música, eu toco comercialmente e tal, mas eu não estou preocupado se eu vou vender 1 milhão de discos, se eu vou tocar em todas as rádios ou não. A preocupação é fazer a música e do jeito que eu sei fazer. Fazer o bom show É isso aí. que te move, né? Exatamente. Agora você tem 2 trabalhos distintos, que é o Cambada Mineira Uhum. e o seu trabalho solo. Isso. Como é que você consegue conciliar essa relação? Porque não é fácil, né? O Cambada é um grupo, É. aí tem outros integrantes Aham. e tem o seu show solo. Como é que você... É meio difícil, assim. É meio difícil, mas a gente consegue fazer. Quando o Cambada está lançando disco, a gente vai lançar um disco no segundo semestre. Ele não é meio que consome a agenda, né? Porque é um grupo que conseguiu uma expressão grande, né? Nós gravamos com o Toninho Horta, gravamos com o Bilo Borges, gravamos com o Beto Guedes, gravamos com esse pessoal todo, entendeu? Então, assim, então a gente ganhou uma expressão grande. Então, quando a gente lança disco, a gente faz show pelo Brasil afora. Mas sempre tem a entre safra, e aí eu entro com o meu trabalho solo, e eu acho que essa questão também do meu canal no YouTube me projetou muito, entendeu? Porque eu tenho muitos seguidores no YouTube que eu estou sempre fazendo live, eu faço live todos os dias, entendeu? Todo dia eu faço uma live, às vezes 2, entendeu? E eu estou em contato com essas pessoas, então eu vou fazendo. Eu viajo com o Cambada, tenho uma folga, eu marco para mim, entendeu? Quando o Cambada está mais retraído, eu aumento a minha presença também. Então eu tenho conseguido conciliar. Porque geralmente a gente vê assim, quando o artista faz parte de uma banda, que ele ganha uma projeção, ele sai, né? É. E ele não fica naquela banda, ele consegue conciliar. Então, assim, são cabeças muito tranquilas para isso, Porque né? também, assim, o Cambada, na verdade, eu e o João Francisco Neves,
os âncoras principais do Cambada. Tem a Flávia, que Tem seu filho também. é meu filho também, de vez em quando tá, tem a Flávia Ventura também, que de vez em quando tá, mas o centro somos eu e o João. E nós temos uma amizade de irmãos, assim, sabe? A gente é irmão mesmo, assim. Então, assim, mesmo quando a gente está com algum problema, a gente não briga, a gente senta, pô, o que a gente pode fazer para... E a gente já pensamos muitas vezes em falar, vamos acabar o Cambada, porque o João tem a carreira solo dele também, o Seresta Moderna, tem... Aí o João falou assim, pô, mas não vamos não, porque é um projeto tão interessante, nós chegamos tão longe e tem toda uma coisa sentimental, porque acho que a gente pode manter e de vez em quando a gente fazer um giro com ele, sem tirar o foco também do que você está fazendo, do que eu estou fazendo. E a gente tem conseguido conciliar isso. Entendeu? Isso é bom. É. Porque ganhou o público. Ganhou o público e também assim, é porque nós, tanto eu como o João, não temos esse... Porque tem muita gente, artista que monta uma banda, a banda estoura e o cantor sai, é por causa da questão do ego, entendeu? Dessa questão individualista, não é o que rola entre nós. O que rola entre nós é uma irmandade, entendeu? Então, por isso que eu acho que o grupo... E aí tem um lugar da arte que é muito mais forte, né? Exatamente, Isso é bacana. Eu acho que é por aí que o grupo não acabou até hoje. Agora, você falou que você faz live todo dia. Faço. Aí veio a pandemia que trouxe essas lives. Porque antes a gente não tinha muito essa relação, né? Não. Isso te ajudou muito a te projetar nesse sentido? Ajudou, nesse sentido ajudou. Quando veio a pandemia, eu não sabia nem o que era live, entendeu? Eu não tinha ideia. Ninguém sabia. Né? Até tinha coisas que fazer muito ano passado. Isso vinha um pouco mais de fora e tal, né? Mas assim, ninguém sabia muito. E quando veio a pandemia, nós tivemos que fazer para poder ter uma forma de sobrevivência. E lógico que isso me projetou muito, assim, projetou na minha carreira. Mas não digo nem a projeção artística, mas até a projeção de shows, financeira, ajuda muito a projetar a sua imagem, né? E quando você vai fazer shows, por exemplo, você tem uma demanda maior porque as pessoas já te conhecem da rede, entendeu? E hoje também acham também, né? Também. E hoje o meu canal do YouTube está monetizado. E assim, eu não ganho grandes coisas, mas eu já ganho dinheiro com a monetização do canal. Então, assim, eu preciso fazer as lives, senão não rola. Mas é muito interessante você falar isso, Mariano, porque tem muito artista que tem resistência. Tem ainda resistência ao Instagram, tem resistência ao YouTube, a internet no geral, a tecnologia. E hoje não tem como viver sem ela, né? Não. Hoje não tem mesmo. Hoje toda a questão da arte, da música principalmente, passa pela rede. Lógico que os shows vão continuar existindo e acontecem, são importantes. Mas essa questão da projeção, da divulgação, é tudo pela rede. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer os meus álbuns, eu colava cartazes pelos muros. Sim, filipetas. Eu distribuía filipetas. Na época de faculdade, As 10 mil só fazia efeitos, tá? Eu ia nos muros, colava cartazes. Efeitos que não adianta, né? Isso hoje não existe. Sim. Não, hoje, porque hoje o papel também está acabando, né? Então você pensa em 10, 20 mil filipetas hoje, é um custo surreal. Aí você coloca no Facebook, no Instagram, no YouTube, e o público está ali procurando e vai. Isso, né? Agora tem uma outra relação importante que eu até comentando com o Cláudio, que me deixa assim. O AI, a inteligência artificial hoje. Hoje a gente, por exemplo, a abertura do meu programa foi feita naqueles sitezinhos de IA. Como é que é a sua relação com isso hoje? Porque tira de uma determinada forma alguns empregos ou... Tira. Ou não? Cara, eu não sei, assim, essa questão da tecnologia, eu acho que o perigo dela não é nem ela em si, é o humano mesmo, né? Porque a tecnologia ela pode servir para o bem e para o mal. A gente está falando do bem dela, aqui o tempo todo dela, né? Quando você vai usar para o bem, com sentimento de construção, toda a tecnologia que ajuda você a ter rapidez, ela vai te ajudar, ela vai ser importante. Agora, eu acho que o problema é que existem segmentos de pessoas pelo mundo afora que vão utilizar isso para
fazer o mal, fazer todo tipo de maldade. Aí eu acho que é complicado demais. É porque eu olho, você pega um monte de palavras, junta esse monte de palavras, coloca num site e ele faz uma música, né? Com a tal da harmonia. E isso é preocupante, né? Eu não acho, eu acho que é preocupante, mas eu vou te falar uma coisa. Nenhuma inteligência artificial vai substituir um compositor. Sim. Não vai. Assim, a música que é composta aqui, ou no piano, ou em qualquer outro instrumento que você tenha, uma inteligência artificial não vai reproduzir. Ela pode reproduzir uma forma, mas ela não reproduz o sentimento e a construção da textura e a beleza de uma canção. Entendeu? Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que ela não vai tirar esse poder, né? Porque não vai tirar. O pensar, né? Esse lugar de você pensar, de você criar, de você ter inspirações. Exatamente. Isso a inteligência artificial não vai. Isso ajuda muito, vamos dizer assim, para fazer arranjos. Sim. Pode ser, né? Vai substituir música instrumentista? Vai. Mas mesmo assim não é tanto, porque nenhuma inteligência artificial, por exemplo, vai fazer o que o Toninho Horta faz no violão ou numa guitarra. Não adianta, porque não vai, entendeu? É muito superficial também, né? Exatamente, E o músico, o artista, ele não é superficial, né? Ele vai a fundo, assim, numa... Ele vai num voo, assim, perde até o sentido desse voo, né? Mais uma música pra gente? Sim. Queria uma música do show. Do show? Pronto. Essa música do Lô Borges e do Márcio Borges, que eu amo, o Milton gravou, fez o maior sucesso. Cheguei a tempo de te ver acordar, eu vim correndo à frente do sol, abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Pensei em tudo que é possível falar e sirva apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos de cais, pequenos fragmentos de luz. Falar da cor dos temporais, o céu azul das flores já abriu. Pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Esse aviso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Pensei no tempo e era tempo demais. Você olhou sorrindo pra mim, me acenou um beijo de paz, virou minha cabeça. Eu simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar o Ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser e perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Curiosidade de artista, aonde estão as suas maiores inspirações? O que te move para escrever? Assim, eu acho que a composição é uma habilidade, né? É uma habilidade. Eu falo que tem muita imaginação sobre essa questão de compor, né? Porque eu só componho quando eu estou com inspiração que vem do céu, então vem de uma estrela, vem de algum lugar, e na verdade não é isso. Quando você tem a habilidade, mas se você não desenvolver essa habilidade, você também não vai compor. Eu não componho a partir de uma inspiração, eu componho a partir de uma necessidade de compor, entendeu? Então, assim, aí eu recebo uma letra. Aí eu acordo um dia de manhã cedo, eu vou pro meu estúdio, pego um instrumento e vou musicar aquela letra. Ou então eu quero fazer uma melodia para alguém botar música, eu faço a mesma coisa.
em cima do conhecimento que eu tenho de harmonia e da habilidade que Deus me deu, né, que é a habilidade de compor, eu faço a minha arte. Mas eu não acho assim que a arte venha de uma inspiração. Eu não sou adepto dessa tese, não. Você escreve todo dia, ou não? Eu componho quase todo dia. Porque eu sou muito mais melodista do que letrista. Eu faço letras também, entendeu? Mas a minha maior parte é melodias. E como eu mexo com instrumento todo dia, o violão, teclado, contrabaixo, aí vai vindo a coisa da canção. Eu pego um acorde, esse acorde me desperta um interesse em construir uma melodia em cima dele, entendeu? Aí eu vou fazendo. E sai. Mas ela sai... Já teve até algumas músicas assim, que veio uma inspiração mesmo, e ela veio e ela ficou pronta sem nada. Eu estava andando de Copacabana um dia, andando no calçadão, e eu fiquei pensando numa canção, e eu vim pensando nela, e eu fui desenvolvendo ela na cabeça. Quando eu cheguei em casa, eu peguei o violão, tirei e ela estava pronta. Então, mas isso é uma raridade, o resto das minhas canções, elas se dão através da transpiração mesmo, da batalha, de você estar lidando com o instrumento, entendeu? Ou então lidando com a escrita, né? No caso dos poetas. Quando eu recebo muitas melodias também para poder escrever a letra. Tem uma letra que eu até vou cantar no show, que está no próximo disco do Cambada, que eu recebi a melodia de um parceiro meu e falou assim: cara, faz essa letra, porque eu já mandei essa letra para uns 10 poetas e ninguém consegue fazer, entendeu? Aí eu falei, pô, vou pensar nisso. Peguei a melodia do Chico Canela, e comecei a ouvir. Era uma música melancólica e tal. Eu fiquei pensando, mas qual o tema que eu vou usar aqui? Entendeu? Aí a minha mulher, na época, estava lendo um livro do Laurentino, que era Escravidão 1. Né? E de vez em quando ela comentava comigo sobre as aglúrias, sobre, né, as crueldades da questão escrava e tal. E a gente ficava falando sobre a escravidão. E aí eu comecei a me lembrar de memórias da minha infância, que tinha um senhor que era amigo do meu pai, que quando eu tinha uns 8 anos de idade, ele já devia ter uns 70 ou mais. Então o que acontecia? Ele já não trabalhava muito mais na roça e tal. E meu pai falava assim: cuida desses meninos para mim. Eu chegava da escola, tinha uns 8 anos por aí, chegava da escola, eu ia para a casa do Sr. Chico para ele cuidar da gente, até meus pais voltarem na roça, entendeu? E ele me contava muita coisa, que o bisavô dele, ou a bisavó dele, veio da África Equatorial para Minas Gerais como escrava num navio negreiro, para trabalhar na exploração de minério, de ouro em Minas Gerais e na plantação de cana, entendeu? Aí eu escrevi essa canção aqui que chama Sr. Chico. Eu botei Sr. Chico em homenagem a ele, porque esse coroa, ele era meu ídolo, assim, não era pequeno. Cai a noite e vejo o último raio de sol. Olha, até os passarinhos já vão descansar. Eu já fechei um leito que tinha pra capinar. Também acho voz me ser, já vai terminar. Pois então chega pra cá e olha todo esse milharal. É tanta imensidão, tão longe que turva a visão. Tudo aqui nesse mundão, toda essa plantação, essa vastidão sem fim, tem o sangue e o suor de uma gente, nosso irmão, tão cruel escravidão. Senta que vou te contar. Aí ele contou. Os meus ancestrais formavam distinta nação, lá pelas terras da África Equatorial. Era o reinado do Congo, Angola e Gabão, lugar de alegria e rica civilização. Mas veio um temporal, trazendo guerra e todo mal. E na batalha
chão de uma grande embarcação, sumindo no mar confins. Tanta dor e solidão, sons gemidos no porão, quisera não fosse assim, esse exílio sem fim. E desse sertão Gerais, tanto ouro e cristais, lapidados com as mãos, os pés queimavam nos metais, ardiam canaviais. Que tempo de aflição, tristeza no coração, tristeza no coração. Eu tô aqui pensando, Amado, porque aqui o bairro todo ficou sem luz, né? Dia de dentro, meia. A Cláudia me falou. E de manhã a gente tava, não, a gente tem que cancelar. Imagina cancelar. Cara, o que seria? Não teríamos mais a possibilidade, porque você é de Lumiar, né? Isso. Você faz o show e volta. Quando volta. viria aqui? Mas é. Só no próximo show. Eu ia te perder de ouvir uma pérola dessa. Não é? Íamos perder esse programa Essa eu não incrível, conhecia. né? Não, essa é nova. Quer dizer, ela não é nova, é feita na pandemia, mas é uma música inédita, eu não gravei ainda, entendeu? Então a gente está escutando em primeira É, mão. primeira mão. Que Como maravilha. tem artista desse gabarito? Não é? Quantas vezes a gente não tem uma projeção nacional, né? A gente Não, vê outra mas coisa ele, aí, graças né? a Deus, está na projeção, né? Tem outros que precisam muito sobre o também. Eu tô na minha batalha, assim, eu toco muito lá. O Lumiar é uma cidade muito musical, né? Turística, tem música pra Lumiar é todo uma, lado. uma cidade boa no clima também. Também, Né? aqui é maravilhoso. E lá tem muita música, tem música em feira, em restaurante, tem música em tudo que é lugar, em pousadas. E eu toco muito por lá, eu toco também fora de lá, né? Então assim, eu tô sempre tocando. E quando eu não tô tocando presencialmente, eu tô fazendo lives. Então, uma música... E tá trabalhando também, É, tô né? trabalhando também, com certeza, com certeza. E Lumiar, te traz, eu falo de inspiração porque Lumiar é um lugar, eu conheço, né? É um lugar muito bonito, tem muitos altos, restaurantes maravilhosos, a gastronomia de Lumiar é bem bacana. Ah, Te inspira, é inspirador no clima, o sim. romantismo, é uma cidade romântica, né? muito, Os casais gostam muito de Lumiar, né? Lumiar me lembra muito Minas Gerais também, né? Me lembra muito Minas. Eu gosto muito de morar lá. O ambiente me ajuda na minha criação, né? Eu tenho um quintal, uma horta no meu quintal que eu planto. E o estúdio meu fica de frente para a horta. É um negócio assim bacana. A mente fica ali, né? Ah, O fica processo ali, do verde, o cheiro da O horta. cheiro da horta e tal, os passarinhos, né? Então, assim, eu gosto muito de cantar. Eu fiz uma outra música, essa já é bem antiga, mas a gente também não gravou, não. Só que o camarada vai gravar agora. Que também é uma letra minha, para uma música de um parceiro meu lá do Ceará. Que é um romance que eu criei entre o Sol e a Lua. E uma coisa, ele falou, pô, mas eu já mandei essa música para tanta gente, mas ninguém consegue botar. E eles falam que a melodia é complicada. Você pode tentar? Eu falei, tá, me dá aí que eu vou tentar. Eu só faço letra assim, com essas demandas, né? Eu não sou aquele cara de escrever. Uma pergunta. Amarildo é romântico? Não, porque ele já cantou umas canções aqui A românticas. esposa ganha café da manhã na Não é? cama, Ó, a esposa não é um café. A esposa escuta uma viola, assim, um violão. Nossa, eu canto muito. E ela é minha parceira musical também, que ela é Olha, poeta, né? Ela é poeta, escreve muito. Você interpreta as poesias Sim, dela, né? Na sim, música. na música, sim. Muito Eu faço, legal. faço sim. Bom Muito quando essa bem. relação, né? Uma relação de vida boa. Mas, Mas top, sol e a Então, lua. vou fazer o Sol e a Lua, que é uma história de amor que eu criei. Aí eu falei assim, pô, eu vou tentar fazer essa música. Vinha sozinho na estrada, pensamento vagava, levando ao vento uma ilusão. Bem me quer quando floreia, é paixão que semeia, que eu plantei a flor na veia do coração. Ias pela correnteza, deusa navegadeira, minha rainha estrangeira. Passarinho quando gorjeia, o amor incendeia, pra regar a vida e espantar a solidão.
Sempre que a chuva vem molhar o verão, o sol e a lua se amam e juram que um dia se encontram. Se o sol se esconde, a lua reclama. É triste a ausência de um bem-querer. Mas quando a lua vai olhar o Japão, o sol em sonhos lhe chama e diz que tem saudades, que ama. E em versos que não rimam declama: amor, eu vivo só pra te ver. Amor, eu vivo só pra te ver. Depois sonhava na esteira, moça samambaeira, flor de alecrim camponesa. Cantador quando ponteia a canção que clareia, faz nascer o dia livre e sem direção. Sempre que a chuva vem molhar o verão, o sol e a lua se amam e juram que um dia se encontram. Se o sol se esconde, a lua reclama. É triste a ausência de um bem-querer. Mas quando a lua vai olhar o Japão, o sol em sonhos lhe chama e diz que tem saudades, que ama. E em versos que não rimam declama: amor, eu vivo só pra te ver. Amor, eu vivo só pra te ver. Olha, O sol e a lua. estou encantada. Então, mas olha como passa rápido. A gente tem um minuto, já são 11h29, né? Ainda quando é bom, então passa mais rápido. Passa Aí. rápido, é. Então, olha, faça suas Muito bom, considerações, deixe suas redes sociais, fale do show, Isso. né? Pra gente fechar com as informações que a gente precisa do seu show. E a gente com certeza vai nesse show, que a gente não é bom. Aí vocês vão ver o pulo do gato, porque eu estou fazendo só uma palhinha aqui, né? Pulo do gato, a gente já viu o pulo do gatinho, ó. Pulo do gato. Vai, conte pra gente tudo, não esconda nada. Então, esse show, Cantos de Minas, é o lançamento desse show aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Brigitte Blair, em Copacabana, fica ali na rua Miguel Lemos, ao lado do metrô Cantagalo. A partir das 20 horas do dia 1º de junho, que é domingo agora que vem, tá? Eu convido todo mundo para poder passear por esse repertório de Clube da Esquina, de grandes clássicos, a maioria dos clássicos, Caçador de Mim, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, Todo o Azul do Mar, a Espanhola, os clássicos mineiros e os clássicos da minha obra autoral também. Então, presente nessa questão. E eu queria também convidá-los a estar nas minhas redes sociais. No Instagram é @AmarildoSilvaMúsica, no YouTube Amarildo Silva Música também, @Amarildo Silva Música, e nos Facebook Amarildo Silva. E suas lives, elas têm um horário? Eu tenho uma live regular que fez 5 anos agora em março, que chama Domingos Autorais. Foi uma live que eu criei na pandemia, só cantando músicas minhas. Tá? Essa live só tem música minha. Todo domingo às 19 horas. É uma live regular. As pessoas te acham todo domingo às 19 horas. E fora disso, no dia a dia, e às vezes eu tô de bobeira, eu tô querendo cantar. Eu vou pro estúdio, abro uma live e vou cantar. E aí a gente tem que dar sorte, né? Pra achar essa live. Imagina. Ó, fica antenado nas redes sociais do Amarildo. Então é só você se inscrever no meu canal do YouTube, que é @Amarildo Silva Música, porque quando eu abro uma live, você é notificado. E aí você pode acompanhar. Amarildo, muito obrigada pela presença. Sim, foi uma manhã incrível, né? E eu quero deixar aqui o seguinte: a gente tem um convidado, nossa, uma pérola, né? Aqui no estúdio. A gente precisa reverberar para o CAPS, para as pessoas que não conseguiram ficar aqui. A gente teve um show de graça, né? Praticamente aqui pra gente, né? Muito bom. Um show assim, 0800. Então a gente precisa pelo menos entender e valorizar esse espaço, né? bebê que é meu lado. Valorizar esse espaço de estar aqui, né? Vendo essa pessoa maravilhosa tocando pra gente. Vai fechar esse violão, não vai fechar a live pra gente com a música, não? Não, quer cantar?
Chorei mais? Eu quero mais uma para finalizar, né, não? Pra que guardar esse violão? Então é isso. Obrigada, Luiz, pela presença. Obrigada aos ouvintes da Rádio Revolução. Obrigada aos usuários do CAPS, Ana Paula, Cleison. Cláudia, obrigada pela presença, pela ajuda. Cláudia Mastrante, que é assessora do Amarildo, e nossa assessora aqui, que ajuda muito a gente. A todo mundo, graças. Fechamos com Amarildo Silva. Falar de amor, eu vou fazer uma canção que essa canção é minha com o João Francisco, mas a letra é minha e eu escrevi para minha mulher. Romântico. É. Isso sim. Faz tanto tempo que eu vi você, num dia ensolarado ao entardecer, deslizavas tão bonita. Eu apenas queria me aproximar, dizer qualquer palavra no ar, e buscava calmamente seu olhar, algum modo de dizer: olá, como vai você? Não é fácil entender um sentimento se o desejo é amar. Não, e sim, o amor é tão incerto.